Salve, salve, rapaziada, Chuck Norris na voz. Tô aqui para estar trazendo para vocês a respeito aí desse videozão extraordinário do pastor Antônio Júnior, beleza? A cidade na Arábia Saudita, uma construção gigantesca, fora do comum, uma coisa que vai agregar valores ou não, galera. Entenda como quiser aí, deixa bastante comentário. O que vocês acham desse acontecimento aí, que até 2025 vai estar pronto para se morar. Se você tem coragem de morar nesse local aí, nessa cidade aí, deixa nos comentários logo abaixo. E mérito para o pastor Antônio Júnior, vá até lá no canal dele, deixa seu mérito lá, seu like, comenta que veio pelo bonde CKNS, beleza? Bora lá reagir ao vídeo dele aí e tire suas conclusões. A construção de um empreendimento de proporções assustadoras na Arábia Saudita está chamando a atenção no mundo inteiro. O Mirror Line, que na tradução para o português quer dizer linha de vidro e promete ser o maior arranha-céu já visto pela humanidade, com altura de quase 500 metros e um comprimento de 120 quilômetros. O projeto Neom, que já começou a construção, estima que somente o prédio custará 500 bilhões de dólares e poderá ser a casa de milhões de pessoas de diversas partes do mundo até o ano de 2030. Mas não são apenas esses números estrondosos que estão causando espanto e medo nas pessoas. Muitos estão afirmando que este prédio, com quase meio quilômetro de altura, seria a nova Torre de Babel, semelhante à torre que o povo do Antigo Testamento construiu para chegar aos céus, mas que provocou uma ira tão grande de Deus que ele decidiu confundir a língua das pessoas para que elas não entendessem mais umas às outras e não completassem aquele projeto. O mais impressionante é que dentro dessa torre da Arábia Saudita poderá ter uma mesma moeda e um idioma próprio. Será que esse projeto poderá trazer graves consequências para todos os habitantes da Terra, assim como aconteceu nos tempos do Antigo Testamento? E mais, será que o espírito do anticristo está por trás de tudo isso? Mas antes de nós começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão aí embaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. O Mirror Line, ou linha de vidro, está sendo idealizado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Além de ser muito alto, ele também promete ser muito extenso, medindo algo entre 120 e 170 quilômetros de comprimento, ou seja, mais de 2/3 do percurso entre as cidades de São Paulo e Campinas. O Mirror Line será construído por toda a costa noroeste da Arábia Saudita, próximo ao Mar Vermelho, já está sendo construído, galera. Cidades inteligentes, portos e áreas empresariais, centros de pesquisas, locais de esportes, entretenimento e centros turísticos. A expectativa é que essas áreas fiquem prontas no ano de 2025. As estruturas serão conectadas por passarelas e um trem de alta velocidade passará em seu subsolo. E mais, o idealizador desse projeto ambicioso espera que a área seja o lar de cerca de 5 milhões de pessoas até o ano de 2030. O jovem príncipe saudita de apenas 37 anos possui uma fortuna estimada em mais de 2 trilhões de reais e é o responsável por esse projeto ambicioso. E de acordo com ele, a linha de vidro vai colocar o ser humano em primeiro lugar, proporcionando uma experiência de vida urbana nunca vista antes, livrando a faixa costeira de seu país da emissão de carbono causada pelos automóveis. Porém, o foco do príncipe herdeiro da Arábia Saudita não está voltado apenas para as questões ambientais. Será que ele é o lobo Segundo na pele do informações cordeiro? do Wall Street Journal, dos Estados Unidos, o futuro rei árabe deseja diversificar a economia da sua nação, que hoje sobrevive principalmente da extração de petróleo. Visionário E você ele pode é. estar se perguntando agora o que esse empreendimento pode ter de semelhante com a Torre de Babel, além da sua altura. Acontece, irmãos, que para receber os futuros milhões de moradores na linha de vidro, o príncipe árabe está construindo uma grande cidade que se chamará Neom. Um dos diretores do projeto, Andrew McEvoy, declarou que a cidade seria um país dentro de outro país, com moeda e idiomas próprios. E essa nova língua, chamada de neomiano, seria criada para que pessoas de várias partes do mundo possam se comunicar sem nenhum tipo de problema.
O diretor disse ainda que Neom foi projetada como uma cidade inteligente que será alimentada por energia limpa. Ele atraiu a atenção de todo mundo devido aos planos divulgados anteriormente, que inclui táxis voadores, aulas ministradas por professores holográficos e até uma lua artificial. E por fim, McAvoy afirmou que cerca de 2.000 neomianos já vivem hoje na linha de vidro, junto com cerca de 10.000 trabalhadores da construção civil. Irmãos, tudo isso é muito surpreendente, não é verdade? Há muitos cristãos preocupados com esse projeto na Arábia Saudita, com medo de que Deus, mais uma vez, derrame a sua ira sobre a terra. Mas antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda o que foi a Torre de Babel. E para isso, eu quero ler com você uma passagem do livro de Gênesis, capítulo 9. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá o dilúvio para destruir a terra. A Bíblia conta que depois do dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse toda a terra. Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unir, edificando ali uma cidade chamada Babel, mesma região onde muitos anos depois foi construída a Babilônia. A cidade de Babel foi fundada pelo rei Nimrod, bisneto de Noé. E junto com a construção daquela cidade, aquele rei também começou a erguer uma torre para fortificar a cidade. O problema é que essa atitude era completamente contrária à vontade de Deus. Galera, deixa nos comentários o que vocês acham. Se vocês conhecem aí a respeito da Torre de Babel antiga, se vocês depois de terminar de assistir o vídeo, façam a ligação, tire suas conclusões e deixe nos comentários se tem relação com a palavra de Deus, o que está escrito no livro do Apocalipse, nos livros da Bíblia, que diz sobre o Apocalipse, o fim dos tempos, do anticristo, da cidade do anticristo. Deixa bastante comentário aqui no meu canal, Bom de CKNS, e lá também fala que veio pelo Bom de CKNS. Desobedecia a ordem dele das pessoas se espalharem e povoarem a terra. Em Gênesis capítulo 11, aquele povo disse o seguinte, preste atenção: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Irmãos, o Senhor viu a atitude daquela civilização como uma soberba. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, um novo dilúvio. Mas a estrutura da cidade, a imponência daquela torre e a insistência de uma sociedade que não queria se espalhar indicavam sim que essas pessoas tinham medo. E se isso realmente aconteceu, irmãos, esse comportamento, além de caracterizar a desobediência diante do Senhor, também expôs a falta de confiança na promessa que ele havia feito a Noé de que a terra nunca mais seria tomada pelo dilúvio. Então, Deus decidiu descer à terra para ver de perto essa torre que os homens estavam construindo, e ele chegou à conclusão de que aquilo seria apenas o começo, e que a ambição do ser humano não respeitaria mais a sua vontade e os seus planos para a humanidade. Então, diante disso, o Senhor trouxe o juízo àquele povo e ele espalhou todas aquelas pessoas pela terra. Veja só o que a Bíblia diz. Disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Irmãos, olha só, rapaziada, até tem... Vocês imaginam, quando Deus confundiu a língua, estava subindo a torre, já estava lá bem alto. E imagina, um pedreiro lá em cima, fazendo uma construção e gritando para o ajudante lá embaixo: oh, me traz um tijolo, mas Deus confundiu as línguas. Imagina só a repercussão dessa atitude de Deus aí de confundir as línguas, ninguém entendia mais ninguém, como que não tinha como continuar a construção, imagina. Mas não é somente isso, né, galera? Na verdade
tipo um relato que eu tive aqui, imaginando a cena, né? Cabuloso, velho. Deus, ele de semelhanças entre a Torre de Babel da Bíblia e esse empreendimento gigante que está sendo construído na Arábia Saudita. Ambos nascem da ganância de um homem de reunir para si um grupo de pessoas a fim de ter um certo domínio sobre ele. O rei Nimrod no Antigo Testamento queria o povo unido para construir uma cidade que ficaria famoso em todo o mundo por ter uma torre que alcançasse os céus. E já o príncipe árabe deseja construir um arranha-céus com uma cidade dentro para enriquecer ainda mais o seu reino e não depender apenas do petróleo para manter a sua nação. E o outro ponto interessante que nós podemos analisar nessas duas situações é a questão dos idiomas. Em Babel, todos falavam a mesma língua. Pastor Antônio Júnior, olha só, analisando aqui, né, a soberba, a ganância envolve tanto lá na Torre de Babel, porém nessa construção nova na Arábia também. Porém, na Torre de Babel tinha a questão que eles tinham medo do novo dilúvio, não acreditaram que Deus não inundaria mais, não acreditaram. Então, acabaram acatando a ordem do rei de construir a Torre de Babel. Porém, muitos foi com medo e o rei com a soberba de querer ser melhor que Deus, né? Só que agora, sobre o que está nos livros do Novo Testamento, o que acontece? A questão é mais séria ainda, porque o anticristo ele vai vir na pele, o lobo na pele de cordeiro. Essa é a preocupação do cristão. E você aí, se for cristão, deixa nos comentários. Então, é bem mais complexo a coisa do que se imagina. Por quê? Se realmente for o anticristo, muitos vão cair porque não conhece ou tem medo também. Porém, a soberba nessa questão é ainda maior. Por quê? Onde há soberba, não há Deus. Então, já vai estar todo perdido o caso, né? E, infelizmente, só esperando para ver o fim desse desfecho, né? Bora lá, vamos continuar aqui. Da mesma linhagem, eram todos descendentes de Noé e tiveram que se espalhar. E já na cidade de Neom, que está sendo edificada dentro da linha de vidro, pessoas de vários cantos do planeta e com várias línguas diferentes serão unidas por uma única língua, o neomiano. Mas a grande diferença é que no caso de Babel, as pessoas foram castigadas por terem desobedecido ao mandamento de Deus de se multiplicar e de se espalhar por toda a terra. O Senhor queria que o povo de Noé ocupasse o planeta, já que a população anterior havia sido destruída no dilúvio. Mas nos dias de hoje, essa preocupação já não existe, porque, afinal de contas, o planeta já superou a marca de 8 bilhões de pessoas e não há nenhum mandamento da Bíblia que diga onde o povo deve ou não habitar. Nós somos livres para morarmos onde bem entendermos, tá bom? E por fim, outro questionamento que chegou até mim é se o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, estaria sendo influenciado pelo espírito do anticristo para construir esse arranha-céus. Ou então, se ele não seria o próprio anticristo que está usando esse empreendimento para unir as nações e assumir o governo da terra. Mas, irmãos, honestamente, eu não acredito em nenhuma dessas teorias. Na minha opinião, a visão do príncipe árabe é unicamente capitalista. Ele não está se rebelando contra Deus, nem desafiando a sua soberania, assim como Nimrod, o bisneto de Noé. O líder dos sauditas deseja reunir em um único lugar os maiores polos industriais e comerciais do mundo em seu território, porque ele quer ficar ainda mais rico, mesmo que para isso ele use a justificativa de que está criando uma cidade que vai cuidar do meio ambiente. E isso significa, então, que nada pode acontecer com ele. É muita coincidência, porque tudo isso está escrito nos livros da Bíblia, nos livros meu... É muita coincidência, por isso que é de se preocupar assim. Tá certo que você não acredita nas teorias, mas também não pode, ninguém, nem eu, nem o senhor, podemos provar ao contrário, que talvez não seja a influência do espírito do anticristo ou até mesmo o próprio, né? Então, sei lá, vamos torcer que seja somente a soberba do poder que ele tem dele mesmo, que já não é coisa boa, tudo demais não é bom, né? Então, mas vamos lá.
é um negócio muito complicado de se estar falando, um negócio muito complicado de se estar comentando, porque pode ser mais sério do que se imagina. Ele com seu império? Não dá para a gente saber disso, mas no livro de Provérbios, capítulo 18, o rei Salomão fez um alerta a todos os homens que colocam sua esperança no dinheiro e nos bens materiais. Veja só o que a Bíblia diz. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Amém? Irmãos, nós podemos ter toda a riqueza do mundo, mas se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, não teremos a salvação eterna e colheremos os frutos amargos de uma vida longe da presença do Senhor. Ou seja, se você tiver o desejo e a oportunidade de ir morar, trabalhar ou até mesmo fazer turismo na cidade de Neom e no complexo da linha de vidro, não se preocupe com isso, porque Deus não vai derramar a ira dele sobre você, tá bom? Ele também não vai te castigar se você quiser aprender um novo idioma como neomiano, que ainda nem existe. Porque se fosse assim, todos aqueles que aprendem o inglês, mandarim ou outra língua para se comunicar com pessoas de outros países estariam condenadas ao inferno. Mas, irmãos, não é assim que funciona. O mundo de hoje é globalizado e as fronteiras praticamente não existem mais. E não há mais com o que se preocupar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu peço que você clique em gostei, compartilhe com as pessoas no WhatsApp. Vamos espalhar mensagens baseadas na Bíblia. E aqui no meu canal eu sempre vou trazer para você assuntos novos, relevantes, tudo de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Pastor, olha só, obrigado para todos que chegaram até o fim aí do vídeo, tá? E voltando aqui, Pastor Antônio Júnior, espero que eu não tenha nenhum problema de ter tirado o seu vídeo aqui para estar reagindo. Também sou cristão, sou assembleiano. Peço que Deus abençoe o senhor, a sua vida aí, os seus familiares e quem estiver assistindo esse vídeo aí, e a minha família, beleza? Agradeço e que o vídeo chegue até o senhor. Assim espero, e vou estar reagindo mais vídeos que já sou seu seguidor, tanto no Insta como aqui no YouTube. E é nóis, valeu, fui.